Caro senador Paulo Paim, que preside esta sessão, caros colegas senadores e senadoras, nossos prefeitos que vão acompanhar aqui esta sessão e participam da 17ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Talvez, ou seguramente, o maior movimento municipalista de todos os tempos, o que revela a gravidade da crise que o municipalismo está vivendo. Aqui está o senador Valdemir Moca, do Mato Grosso do Sul, que com eu compartilha o comando da Subcomissão de Assuntos Municipais, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E aqui também o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que é relator, ele é a autoridade hoje, relator da PEC 39, que é a salvação da lavoura para os municípios brasileiros. A PEC 39 que prevê, PEC de minha autoria, com muita honra, mas eu digo não é mais de minha autoria. É uma PEC de autoria dos senadores, é uma PEC de autoria dos municipalistas, dos prefeitos, da Confederação Nacional dos Municípios, é uma PEC do Senado Federal, da Câmara, é uma PEC da sociedade. A PEC que prevê aumentar em 2% o fundo de participação dos municípios. Essa é a PEC que o senador Armando Monteiro já tem um relatório pronto e o presidente da Comissão Nacional, da Conferência Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios, senador Armando Monteiro, está apoiando. É incrível, mas o seu relatório já está vazando por ser uma matéria tão relevante. Então, Vossa Excelência, que é o relator, pode transmitir aos prefeitos aqui presentes para que transmitam também a toda a audiência lá no Centro de Convenções a relevância dessa matéria. Senadora Ana Amélia, eu quero me congratular com Vossa Excelência, porque é de sua autoria o projeto que redefine o percentual do FPM. E Vossa Excelência, na justificativa, lembra bem que a base sobre a qual era calculado o FPM vem definhando ao longo do tempo, em decorrência da criação de impostos e contribuições que não são partilhadas. Quando o FPM foi instituído, o IPI, o Imposto de Renda, que é a cesta do FPM, respondiam por quase 16% do conjunto da arrecadação de tributos no país. Prestem atenção, senhores prefeitos. Isso foi caindo ao longo do tempo e essa base se estiolou e, ao final, representa 10%. Portanto, é muito justo recompor o percentual de origem, que era 20% sobre uma base maior. Agora, nós estamos reajustando a participação sobre uma base menor ainda, e procuramos fazer, senadora Ana Amélia, de modo a amortecer o impacto fiscal, com o entendimento de que precisamos ter um regime de transição para que a União se ajuste, porque o impacto, segundo as estimativas, é da ordem de 7,8 bilhões de reais. Portanto, se implementarmos, senador Moca, em 4 anos, isso é algo que a União pode perfeitamente absorver, inclusive porque, apesar da desaceleração econômica, ainda há um incremento em valor real da arrecadação de tributos federais a cada ano. Portanto, há um espaço que a União terá, um espaço fiscal para fazer isso. Portanto, eu apenas fiz um pequeno aperfeiçoamento na proposta de Vossa Excelência. O mérito dessa iniciativa é de Vossa Excelência e eu queria apenas que essa Casa e os partidos, até de modo suprapartidário, em homenagem à causa municipalista do Brasil, nós pudéssemos fazer um amplo acordo para que aí sim o governo federal aceitasse essa proposta, que é uma proposta que equilibra a justa aspiração dos municípios com uma posição de responsabilidade fiscal que nós todos devemos adotar. Obrigada, senador Armando Monteiro. O apoio dos municipalistas a esse aperfeiçoamento do senador Armando Monteiro é extremamente fundamental. E lhe digo, senador,
Hoje foi revelado lá, nos últimos 5 anos, sob esta base menor de apenas imposto de renda e IPI, ainda assim, as desonerações feitas pelo governo com IPI, especialmente para vários setores, que pode o governo fazer, mas faça com o seu dinheiro, não com o dinheiro dos outros. Porque depois vai impactar na lei de responsabilidade fiscal e o prefeito é criminalizado por uma dificuldade de fechar a conta que não é culpa dele, é culpa de um terceiro, no caso, a União. Então, esse é o ponto. Nos últimos anos, com essas desonerações, o total chegou a 78 bilhões de reais. 78 bilhões. Significa, como disse o Paulo Zilkowski, um ano inteiro de FPM para todos os mais de 5 mil municípios. Então, não é justo que permaneça-se dessa forma como está. E cada vez mais o município é sobrecarregado com encargos sem ter a contrapartida dos recursos. Então, hoje o que se viu lá foi um desabafo da crise aguda que o municipalismo está vivendo, que reflete a crise federativa brasileira. Então, agradeço a Vossa Excelência pela belíssima contribuição na relatoria. Concedo a parte ao senador Moca, em primeiro lugar, e em seguida ao senador Randolfo Rodrigues. Senador Moca. Senadora Ana Amélia. Primeiro, para cumprimentá-la, nós temos aqui seguidamente nos reunido com os representantes municipalistas, em especial o presidente, que é o Paulo Zilkowski. E, na verdade, essa PEC e esse relatório do senador Armando Monteiro, que é um relatório equilibrado mesmo. Quer dizer, ninguém pode dizer que o senador Armando Monteiro não teve uma preocupação com essa questão do impacto. Mas, como Vossa Excelência mesmo disse, né, o governo, quando desonera, né, ele na verdade, concedeu muito mais do que isso. Então, nós precisamos resgatar exatamente isso. Quando da Constituição, a participação dos municípios era muito maior. Nos últimos tempos, os municípios vêm perdendo receita e aumentando as obrigações municipais. Um grande exemplo disso é a saúde. Quem financia a saúde, né, na sua grande parte, na sua grande totalidade, são os municípios, né? Então, tudo isso, claro que esse percentual ajudaria, principalmente no final do ano, a fechar as contas dos prefeitos. Mas eu sei do compromisso de Vossa Excelência, e compromisso que eu, né, tenho também, de continuar lutando para ver se essa PEC seja aprovada e continuar lutando, porque, na verdade, as pessoas moram, vivem, trabalham, geram emprego, imposto e renda nos municípios. O resto tudo é virtual. Na verdade, na prática, os estados são formados por um conjunto de municípios e a União nada mais é do que a soma de mais de 5 mil municípios desse imenso país. Muito obrigado pela parte da Vossa Excelência. Eu lhe agradeço muito, senador Moca. O senhor tem um compromisso também muito com o municipalismo, porque sabe exatamente das dificuldades que esses entes federativos, os chamados primos pobres da federação, estão vivendo nos dias de hoje. Senador Randolfo Rodrigues. Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo comprometimento de Vossa Excelência com a causa dos municípios. O município é o coração da República. E o que ocorre hoje é um descompasso pelo que a Constituição da República diz e com a realidade. Ora, senadora Ana Amélia, a Constituição da República, nossa, fundou um país que tem um modelo de federação que é, entre as federações existentes no mundo, sui generis, que deve ser por nós exaltado. Ora, uma federação que traz o município como ente federativo é único no mundo. E isso deveria ser celebrado, porque este foi o grande brinde da Constituição de 1988. Só que o que está ocorrendo hoje, principalmente com o atual governo, é um total descumprimento do texto constitucional. Ora, hoje, a atual partilha das receitas mostra o desequilíbrio completo do Pacto Federativo. Hoje, 51% das receitas vão para a União,
27%, 27,4% vão para os estados e somente 21,5% vão para os municípios. Agora, quando a gente divide as responsabilidades, senhores prefeitos, 50% das responsabilidades vão para os municípios. E a União, muitas das vezes, a presidente da República só vai nos municípios na hora de fazer a festa. Os municípios que ficam com atendimento básico de saúde, são os municípios que ficam com atendimento básico de educação, são os municípios até nos programas habitacionais. Programas habitacionais que o governo propala, que tem sido o maior programa habitacional do mundo, como Minha Casa Minha Vida. Ora, o Minha Casa Minha Vida, a responsabilidade toda é dos municípios. É o município que desapropria, é o município que busca o terreno, é o município que busca o ISS, tudo é o município. A presidente da República só aparece lá na hora de entregar a chave e aparecer nos flashes, na hora da festa. Somente isso. Ora, então há um desequilíbrio completo do Pacto Federativo. As responsabilidades estão no município. As responsabilidades das escolas, da educação básica, é do município. E este município, que tem tamanhas responsabilidades, tem somente 21% das receitas da União. É importantíssimo esta pauta, eu sou testemunho aqui, senadora Ana Amélia, desta agenda que Vossa Excelência tem travado. E obviamente, com maior esforço, por mais esforço que Vossa Excelência faça, ainda não conseguiremos reequilibrar isso, porque isso depende principalmente de vontade política do governo de entender que é no município que está o coração, que é no município que vivem as pessoas, é no município que está o cidadão. A União e o Estado são entes abstratos. O coração da República, o coração da União é no município. E não se justifica esse desequilíbrio na partição dos tributos e não se justifica, senadora Ana Amélia, falo isso para concluir esse longuíssima parte, não se justifica, senadora Ana Amélia, a União fazer como tem feito nos últimos anos, alegria com chapéu alheio. Ora, faz dedução tributária com IPI e imposto de importação, sacrificando estados, sacrificando os municípios, sobrecarregando as cidades com transportes, com carros, com retorno para a sociedade que são questionáveis, com retornos questionáveis para a sociedade. Ao invés de discutir essas isenções tributárias com estados e, em especial, com municípios. Com isso, retirando tributos que pertencem aos estados e aos municípios e retirando receitas FPE e FPM dos municípios e sacrificando ainda mais, principalmente 60% dos municípios do nosso país. É muito fácil fazer favor com chapéu alheio e sacrificar a federação, como o governo da União tem feito. Mas é fundamental, senadora Ana Amélia, esforços como este que a senhora tem feito. Mas, principalmente, é necessário ter um governo nessa República que tenha vontade política de compreender que ele não governa só um ente da República. Ele tem que governar a União. E a União é composta da própria União de estados e de municípios. Muito obrigada, senador Randolfo Rodrigues, que complementa de maneira brilhante com a sua competência e a sua visão política e, como candidato à presidência da República nas eleições deste ano, já tem a causa municipalista entre as suas prioridades, a sua declaração em favor desta justa causa. Vossa Excelência lembrou muito bem alguns dos fatores que levam a esse desequilíbrio. Por exemplo, saúde. Os municípios, na legislação brasileira, são obrigados, pela lei, a aplicarem 15% da sua receita em saúde, os estados 12%. E a União? A União ninguém sabe quanto vai para a saúde. Os municípios que são pressionados porque as pessoas sabem onde mora o prefeito, onde mora o vereador e bate na porta. Ali está a pressão direta do controle, chamado controle social. O que acontece?
os municípios hoje, por conta dessa pressão e da ausência dos estados que não aplicam os 12% e a União que não aplica, estão investindo em saúde entre 20% a 30% da sua receita. 20% a 30%. Esse é um dado relevante nesse processo. Isso em saúde pública. Ora, para fazer isso, o prefeito vai ter que tirar de algum lugar. Então, ele tira de alguma área prioritária, como, por exemplo, estradas vicinais nas zonas rurais, ou iluminação de bairros carentes, ou saneamento. Então, essa é uma agenda inadiável, uma agenda emergencial. E eu agradeço também porque o senador Suplicy, com a sua sensibilidade municipalista, mas, sobretudo, com a sua sensibilidade política, na abertura da 17ª Marcha dos Municípios em Brasília, como eu disse, talvez a maior de todas, pôde perceber que a ausência de uma representação mais robusta do governo federal provocou exatamente um desânimo daqueles milhares de prefeitos que estavam presentes no evento, e o senador, em boa hora, com a sua sensibilidade e a sua visão política, fez uma proposta muito interessante que eu faço questão que Vossa Excelência pessoalmente transmita agora, porque foi essa a nossa combinação, caro senador Eduardo Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia, primeiro quero dizer que Vossa Excelência nos representou muito bem ali na Marcha dos Municípios ao falar por todos nós, senadores. E eu percebi naquele momento, diante de alguns milhares de prefeitos e de vereadores, eu não sei o número preciso de pessoas, mas eram alguns milhares. Mais de 4 mil, senador. Mais de 4 mil. Que entre prefeitos e vereadores. Vieram dos mais diversos lugares, das 27 unidades da federação, e certamente com uma expectativa muito grande de poder ouvir a presidenta Dilma Rousseff, que foi convidada para ali estar, ou pelo menos o ministro Ricardo Berzoini, de Relações Institucionais, que, conforme o secretário de Assuntos Federativos, Gilmar Dominici, explicou, esteve adoentado e não pôde estar ali presente hoje. Mas eu pude perceber que havia uma preocupação, uma vontade, um anseio muito grande, por mais que possa haver divergências entre tantos prefeitos e vereadores, até entre eles próprios, mas eu acho que eles gostariam e têm a vontade de ouvir a presidenta da República para que ela própria explique que limitações há, se não for possível atender todas as demandas que os municípios gostariam de ver atendidas. Eu acho que eu tenho a certeza, e eu faço aqui, inclusive, um apelo a todos aqueles prefeitos, porque se porventura, como houve ali momentos de protestos e tal, se for lá a presidenta e ela for hostilizada, isso depois vão até brigar comigo de como é que eu fui estimular uma situação como essa. Mas o que eu tenho a convicção de que se ela for amanhã ou quinta-feira, por alguns momentos na marcha dos municípios, e tiver um diálogo com eles, eu tenho a convicção de que haverá uma atitude, sobretudo, de respeito à presença dela e de vontade de dialogar. E mesmo que ela diga, olha, não vou poder atender todas as suas demandas, mas isso será compreendido, e melhor ainda compreendido se ela própria puder transmitir isso aos prefeitos e vereadores. Eis porque eu fiz a sugestão. E que, inclusive, acho que Vossa Excelência pode notar que eu, inclusive, antes de fazê-la, escrevi uma breve mensagem ao Gilmar Dominici,
dizendo que eu gostaria de fazer aquela proposta juntamente com as senadoras e senadores presentes e com ele próprio, com a anuência dele, e ele disse, fez um sinal assim para mim. Então eu me encorajei de fazer o que eu falei ali. Senador Suplicy, os aplausos que o senhor recebeu naquela oportunidade foi a aprovação pelo gesto. Às vezes, num evento daquela grandeza, não necessariamente atender tudo de uma agenda complexa é o importante. A presença da autoridade ali, prestigiando milhares de prefeitos e vereadores e vice-prefeitos e secretários municipais e lideranças políticas, estavam ali vários senadores e deputados. Esse prestigiamento da autoridade com o seu peso do poder que detém, ali tem um significado e um simbolismo enorme, muito grande. E certamente essa atitude de estar lá já é um sinal de endossar e de apoiar uma causa que é justa, não só do ponto de vista institucional, mas é justa do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, senador Eduardo Suplicy. Então, essa compreensão que eu tenho do simbolismo que tem a autoridade de fazer isso. Então, o seu gesto apenas confirma a sua sensibilidade e o seu, eu não diria conselho, porque presidente da República a gente não dá conselho, a gente sugere com humildade a um gesto de grandeza que seria esse. E também concordo com Vossa Excelência que a plateia ali estaria disposta a receber a presidente com carinho. Embora reconheçamos, e Vossa Excelência estava lá, o senador Cacildo Maldani da mesma forma, percebendo a angústia daquela gente, percebendo a angústia dos prefeitos, travado na garganta de uma crise que se agudiza cada dia mais e que não há solução à vista senão aprovar esta PEC. E daí o sucesso que teve a declaração e o compromisso assumido pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, que assumiu um compromisso perante aquela comunidade municipalista de chegar na Câmara e instalar uma comissão especial para examinar a PEC 39, que deixou de ser de uma autoria desta senadora. Essa é uma PEC coletiva do Congresso Nacional. E é uma PEC que, no que apresentou o senador Armando Monteiro, o relator na CCJ, é uma PEC que compatibiliza a possibilidade de o governo ser aliviado, não de, numa vez só, botar 2%, mas diluir em 4 anos, 0,5% no ano, 0,5% no outro e 0,5% em 4 anos. E darão os 2% a mais no fundo de participação, que para a maioria dos municípios, cerca de 4 mil municípios, tem no FPM a sua principal fonte de renda. E para saber que em 70% dos municípios brasileiros, eles são com até 20 mil habitantes. Portanto, essa é uma emergência, caros senadores, e com muita alegria concedo a parte ao senador Cacildo Maldani, que também esteve presente na abertura da 17ª Marcha dos Municípios em Brasília. Ainda ontem, ao final do dia, tive a ocasião de fazer uma reflexão sobre esse tema aqui no plenário. E hoje, nós, entre os colegas lá reunidos, ouvimos por bem de eleger Vossa Excelência para representar o Senado na solenidade de abertura da marcha da 17ª concentração dos senhores administradores municipais do Brasil. Até porque Vossa Excelência é a representante da subcomissão, preside a subcomissão do municipalismo aqui no Senado Federal. E nada melhor do que sensível, acompanha, não só porque o Paulo Zonkoski, que é da Confederação Nacional dos Municípios, é do Sul e é do Estado de Vossa Excelência, do Rio Grande do Sul, mas porque a senhora Vossa Excelência vem acompanhando, não de hoje, essa questão
de todo mundo vindo para cá para solicitar, pedindo, implorando, para fazer alguma coisa, uma emendazinha, uma colher, uma coisa, temos que andar, temos que resolver os problemas. Sem dúvida alguma que a PEC que Vossa Excelência está a abordar, ela vem dar um pouco de esperança. Ela vem, pelo menos, pensar assim, podemos traçar um caminho aqui no nosso município, nós em conjunto com o vice-prefeito, com os vereadores, com a sociedade, nós planejarmos que isso aqui nós podemos ter certeza que mais ou menos vamos ter isso. Um orçamento mais ou menos planejado com seriedade. Aí vai, não depende de vir implorar. E aí a descentralização começa a acontecer. Não tem como o governo federal querer transformar aqui em Brasília um balcão para atender os 4.000, 5.000 e poucos municípios. Não é lugar aqui. Aqui o governo federal tem que normatizar. Nós temos o compromisso de criar as leis, construir as melhores leis, a distribuição. É nosso dever. E aí, Vossa Excelência está de parabéns. Nós temos que partir para isso, é o correto. E aí, o governo federal tem que normatizar as questões no Brasil para poder descentralizar e ou reorientar as políticas, cuidando que as regiões todas do Brasil não sejam discriminadas aqui ou acolá, ver a coisa por cima, ver no geral, mas não ficar varejando, não tem jeito, não dá. Por isso, vamos partir para isso, que é muito melhor para quem está no comando da nação, para quem está dirigindo o Brasil, nas políticas gerais. E nós também podemos aqui elaborar os compromissos que nós temos. Acho que essa é a função. Quero lhe cumprimentar, senadora Amélia, por ter representado tão bem a nós todos, nessa aqui do Senado, na abertura da 17ª Marcha dos Prefeitos Municipais. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner, e Vossa Excelência que governou Santa Catarina. E seu estado é uma referência hoje brasileira em termos de desenvolvimento, porque soube descentralizar. E, ao descentralizar, fez o quê? Valorizou, empoderou os municípios, as regiões do seu estado. E hoje, Santa Catarina consegue desfrutar de uma posição privilegiada no cenário brasileiro da sua economia, porque houve um empoderamento das municipalidades. Cada vez que a gente faz isso, é um ato de inteligência. O dinheiro é muito mais barato. O senador não vem caminhando por uma estrada que sai de Brasília, vai indo até chegar lá, em vez de 100, vai chegar lá 60. E isto é ruim. Isso estimula aplicações equivocadas do recurso público que já é escasso. A descentralização tem o mérito também de um controle social direto da população no município. Porque se o prefeito não tapa o buraco da rua, não faz a iluminação, não prepara a escola, não atende na área da saúde, está ferrado politicamente. Vamos falar a palavra, está ferrado politicamente. Além disso, nos municípios, o controle do Ministério Público que tem que acontecer, não existe de fiscalização semelhante para governadores e muito menos para a presidência da República. Portanto, esse gestor municipal está numa atividade de alto risco. Alto risco. Porque são tantos os óbices, são tantas as travas para administrar e tantos os medos para dar um passo com receio da lei de responsabilidade fiscal ou de qualquer outra legislação que fala dos municípios. Então, tudo isso revela a assertiva de que temos, sim, que distribuir. Por isso, o gesto do presidente Henrique Eduardo Alves de ter assumido esse compromisso de criar uma comissão especial para examinar a PEC 39. É gesto como esse que nós temos que perseguir. Por isso eu disse que esta PEC não é mais da senadora Ana Amélia, é uma PEC do Senado Federal. E eu, por justiça, senador Cacildo, ao presidente Renan Calheiros, com quem conversamos, enquanto ele presidia a sessão à ordem do dia de hoje, me informava que está desejando receber um grupo de lideranças, talvez sob o comando do presidente Paulo Zilkowski, para definir uma pauta
de votações da agenda municipalista. Ele que determinou que a TV Senado criasse um programa Município Brasil, TV Senado, para exatamente estimular a participação dos órgãos de comunicação desta Casa na difusão e na divulgação das questões de interesse da agenda municipalista. Aliás, a TV Senado estava lá presente na abertura hoje dos eventos. E eu espero que a TV Senado transmita a síntese dos pronunciamentos que nós ouvimos lá, senador Cacildo, porque isso dará o retrato perfeito e acabado da crise que o municipalismo brasileiro vive nos dias de hoje. Penso que nós fizemos a nossa parte. Vamos continuar trabalhando, porque é o único jeito de nós conseguirmos avançar em direção a uma questão que é, como eu disse, inadiável, justa e meritória. Então, essa é a palavra dos senadores municipalistas, como é Vossa Excelência lá de Canoas. Eu, com isso, penso representar a minha Lagoa Vermelha, porque ali nasci, tenho um grande orgulho da minha comunidade. Então, como Vossa Excelência tem da sua comunidade, são várias as suas, Caxias do Sul, Canoas e tantas outras, senador Paim, mas eu tenho grande orgulho. Bom Jesus. Bom Jesus também. Que meus pais nasceram em Bom Jesus. Eu sou embaixadora de Bom Jesus, embaixadora de Bom Jesus. Mas muito obrigada, presidente.